Vamos então começar a aula de hoje. Na última aula, nós começamos a ver a relação entre retas paralelas e retas paralelas e transversais. Não é isso? A relação de ângulos que existia entre eles. Então, vou colocar aqui, ó, novamente, dizendo que a reta S e R, elas de fato são paralelas. E existe uma reta T, que é a transversal. Correto? Surge uma relação entre os ângulos da reta S com os ângulos da reta R. E esses ângulos, essa relação entre eles possui um nome específico. Então, por exemplo, como eu falei com vocês anteriormente, na última aula, que essa relação entre retas paralelas e a transversal. E aí surgem alguns ângulos, só para a gente rever essa matéria que nós inicialmente vimos na última aula. Começamos a ver, né? Aí nós temos alternos internos. Vamos ver isso rapidamente para a gente passar logo para exercícios. Quem são os ângulos alternos internos? Bom, quando a gente fala em alternância, diz o quê? Geralmente, alterna a posição em relação a um lugar. Correto? Por exemplo, vou dar um exemplo. Esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, ó, esses dois ângulos, eles são alternos em relação à transversal. Ou seja, ele alterna de posicionamento, um do lado esquerdo e um do lado direito. Eles estão alternando a posição em relação a um lado da transversal. Correto, senhores? Todos entenderam ou não? Ali, aqueles dois ângulos estão alternando, tá certo? De lado em relação à transversal. Transversal é essa reta T. E as paralelas são as duas retas, R e S. Correto, senhores? Todos entenderam? Então, esses dois ângulos, que eu vou chamar de 1 e 2, eles são nada mais que os alternos internos. Mas por que interno? O alterno eu já expliquei porque ele é alterno, que alternou de posição em relação à transversal. Um agora está do lado direito e o outro do lado esquerdo. Então, um em relação ao outro alternaram. Agora, por que é interno? Porque é interno, gente, em relação às paralelas. As duas paralelas vão dar noção de interior ou exterior. Correto? Como nós temos duas paredes paralelas, a gente, quando está dentro dessas duas paredes paralelas, a gente está no ambiente interno. Correto, senhores? Não é isso? Então, esses dois ângulos aqui, 1 e 2, são alternos internos. Show de bola, galera? Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza, galera? Pô, eu não consigo dar uma aula sem a participação de vocês. Não consigo, bicho. Te juro. Eu tô dando aula, só eu falando, não dá. Então vamos botar pressão nessa porcaria aí. Então, olha só. Esses dois ângulos aqui, o que eles são um em relação ao outro? Eles são o quê? Alternos internos. Mas eles são o quê? São iguais. Eles são iguais. Show de bola ou não? Beleza. Esses dois ângulos são iguais. Deixa eu procurar aqui uma canetinha
Ué. Ah, tá. Então, esses dois ângulos aqui são iguais. Beleza? Beleza? Esses dois ângulos são iguais. Agora eu lhe pergunto, tem mais algum alterno interno aí? Qual seria? Vou batizar aqui. Botar um monte de número aqui e aí depois a gente vê. 3. É melhor botar 2 aqui e 3 aqui, né? Mais bonitinho. Esse aqui. 4. Esse aqui. 5. Esse 6. Esse aqui 7. E esse aqui 8. Beleza? Bom, vamos lá. Existe mais algum alternos internos aí? Hein? Qual é? 2 e 4. 2 e 4 não está dentro das paralelas e alternando em relação à transversal? Ó, transversal está aqui, ó. Ela dá a ideia de alternância. Um de um lado e outro de outro. Ó, você é um cara que gosta de alternar suas relações. Então, tem uma cerca. Uma hora você está do lado da cerca, depois você pula a cerca. Correto ou não? Você está alternando, não está? Pilantra. Então é o seguinte, esse cara aqui, ó, 2 e 4, eles alternaram em relação à posição transversal. Posição em relação transversal. E, no entanto, eles são internos às duas paralelas. Então, mais uma aqui, ó. E, 2 e 2 e quanto? 2 e 4. Deixa eu deixar esse celular lá com a Eunice, porque senão eu não vou conseguir dar aula. Só um minuto. Externos. Quem são alternos? Ó, pela analogia já dá para entender aqui que são os alternos externos aqui, não dá? Dá ou não dá? Quem são? 7. 7 e 6. 6 e 7, né? 6 e 7. 8 e 5. 5 e 8. Olha só. 5. Olha lá. Esses dois aqui, ó. Vamos lá. 6. 6 e 7. 6 e 7. E 5 e 8. Esses caras são todos iguais. Ó, iguais. Como assim iguais? Todos iguais. 6 e 7 são iguais. 5 e 8 são iguais. Nós fazemos uma referência 2 a 2. Par, tá, galera? Tem nada a ver esse grupo aqui com aquele lá de cima. Correto? Por exemplo, se o 6 tem 30 graus, o 7 tem 30 graus. Entenderam? Se o 5 tem 60 graus, o 8 tem 60 graus. Desculpa, galera. Entenderam ou não? Todos entenderam? Não tem nada uma relação desse grupo aqui, ó, desses dois aqui, esse par aqui, com esse par aqui. Não, tem nada a ver. É par a par, são iguais. Show? Show, galera? Par a par são iguais. Então, esses caras aqui, ó, são todos iguais. Iguais entre si, né? Vamos colocar assim. Beleza, galera? Moça, tira essa mão do queixo. Tira. Beleza, galera? Vamos lá? Então, show. Agora vamos
para o outro. Qual que é o outro que nós podemos ver aí? Colaterais internos. Colaterais internos. Beleza, galera? Beleza. Olha lá. Colaterais. Imagina só, quem gosta de... As meninas agora estão praticando futebol, né? Então a tendência está crescendo esse... Tá, não, vôlei. As meninas gostam de vôlei. Quando um camarada dá uma... Ou a menina dá uma... Como é que fala aquilo ali? Dá uma raquetada, como é que é? Uma cortada, isso. Dá uma cortada na paralela, a bola não sai de um ponto do lado da quadra e vai praticamente na mesma direção do outro lado da quadra e chama paralelo. A gente pode dizer que é colateral também. Colateral, ou seja, na mesma lateral. Beleza ou não? Por exemplo, se eu andar desse ponto aqui, ó, a ponta desse quadro, eu estou me locomovendo ou de maneira lateral ou colateral. Show de bola ou não? Estou saindo de um ponto, indo para outro, na mesma lateral, ou seja, eu estou me movendo de forma linear, linha reta, mas na mesma lateral. Entenderam, galera? Então, quando eu falo colateral, é um cara que está do mesmo lado em relação à transversal. A transversal é como se fosse a linha lateral de um campo, de uma quadra. Correto? Vamos lá. Quem são os colaterais aqui? Internos. 4, show. 1 e 4 na minha lateral. Ó, o cara cortou aqui, ó. E está na mesma lateral, mas internamente. Então tá. 1 e 4. De bola? 1 e 4, 2 e 3. Bom, 4. Já falamos em colaterais internos. Vamos falar agora dos colaterais o quê? Externos. Colaterais externos. Externos, que escrever maior, né, mais? Gravação, senão o pessoal não vê. A gente vai melhorar isso aí. Está na primeira, segunda semana, a gente está correndo atrás de equipamento para melhorar a transmissão, tá bom? Vamos lá, então. Olha só, colaterais, ou seja, na mesma lateral, mas agora externo. Quais são? 7, 7 e 5, ou 5 e 7. Faz quem? 8 e 6. Eu estou notando, ó, rapaz, isso aqui vai dar caldo, tá? 8 e 6. Essa turma vai dar caldo. Essa turma vai dar caldo. Tô vendo. Tem que passar no mínimo umas 10 cabeças, no mínimo. Show de bola ou não? Então tá. Vamos lá, vamos analisar o que eles são. Olha só, 5 e 7. 5 e 7. O que esses caras são, na verdade? Vou colocar aqui para vocês como exemplo, ó. Vamos supor que eu tivesse na mesma reta. Ó, aqui está o 5. Na mesma reta. Da transversal. Aqui está o 5, ó. 5 não está aqui? É isso a posição de 5? Vamos analisar. E a posição de 7? Nessa aqui, ó. 7 nessa sequência aqui? Vou botar lá na outra transversal. Na outra paralela, melhor dizendo. 7 está aqui. S jogada essa reta paralela coincidente com essa reta. Vamos botar aqui reta S e a reta R. Se eu tivesse jogado as duas retas coincidentes, ou seja, uma sobre a outra, para onde viria esse ângulo 7? Você não ficaria aqui? É ou não é? Se eu coincidisse as duas retas, não estaria aqui esse ângulo? Então esses dois ângulos aqui fazem um ângulo de quantos graus? Um arco de quantos graus?
180. Não é isso? Então, olha bem. Quando eu tenho um arco 180, eu chamo esse arco de quê? Suplementar. Ou seja, tem que dar quanto? 180. Entenderam ou não, galera? Então, a soma desses dois ângulos é igual a 180. Então, esses ângulos aqui, ó, os colaterais, na realidade, todos eles, 2 a 2, 2 a 2, sempre o casal, sempre o par. Pô, Moraes, não entendi, não. Você está namorando alguém, não vou falar aqui da sala, não, porque alguém pode ficar, assim, o brinco aí dá ruim. Se cidadão está namorando, qual é o seu nome mesmo? Pedro. Qual é a sua namorada? Não tem? Mas a gente vai arrumar. Você? Pedro. Quer ver que é Pedro também? É. Puta que pariu. Tá bom, cala a boca. Tem namorada? Tem. Qual é o seu nome da sua namorada? Isadora. 5 e 7 é o Pedro e a Isadora, que não tem nada a ver com 6 e 8. Mas eles são iguais. O João Pedro e a Isadora são iguais. Porque, não, iguais não, são suplementares. Um completa o outro. Não é assim? Então, o João Pedro é um suplementar da Isadora. Porque um completa o outro. João Pedro é feio e a Isadora é bonita. Na hora de ter o filho, vai sair regularmente bonita. Vai puxar a mãe. Concorda comigo ou não? Então, eles são suplementares. Show de bola ou não? Beleza, galera? Entenderam? Então, suplementares. E suplementar, você sabe, a soma dos dois ângulos, casal a casal, tem que dar 180. Show? Beleza, galera? Tranquilo? Tá todo mundo entendendo? Florinho, que dá mão no queixo, tá entendendo? Show de bola? Falou em namorar, todo mundo fica doido. Todo mundo entende que é uma maravilha. Suplementar. Isso. Ou seja, a soma deles, né, dá 180. Igual 180 graus. Show de bola ou não? Falta mais alguma coisa? Falta mais alguma coisa? Falta. Quem? Os correspondentes. Os correspondentes. 5. Correspondentes. Correspondentes. Moraes, quem são os correspondentes? São aqueles que estão do mesmo lado, porém um dentro e um fora. Um dentro e fora em relação a quê? As paralelas. Opa, eu estou aqui, meu correspondente está aqui, ó. Essas duas paredes aqui são as paralelas. Certinho ou não? Parede do fundo, da janela, parede onde está a porta, são as paralelas. Quem são as transversais? Quem é transversal? Pode ser o piso, o teto. É isso aí? Agora está de maneira piso e teto, correto ou não? Bom, se eu estou sobre o piso, ou seja, sobre essa transversal aqui, ó, o piso aqui está invertido, né? Na verdade, se eu fosse falar das paredes ali, eu teria que fazer isso aqui, ó. E aí seria o piso. Mas aí não pode ser assim que vai dar 180, vai dar 90 graus, né? Mas é assim, ó. Seria esse aqui, um piso meio inclinado. Show de bola ou não? As paredes e aqui é a transversal. Show? Se eu estou aqui dentro das paralelas, ou seja, dentro da sala, e outro está lá fora, no corredor, mas sobre o piso, eles são correspondentes. Ou seja, correspondentes são aqueles que estão do mesmo lado, porém, um entre as paralelas e outro fora das paralelas. Entenderam, galera? Ou não? Não? Vamos lá. Aqui estão as paralelas. Comparado com a sala, as paralelas estão na vertical. E quem é a transversal? É o piso ou o teto. Então seria igual eu fiz aqui, ó. Piso e as paredes.
Um dentro da sala e outro fora, lá no corredor. Pode estar na parede. Mas como está invertido aqui, ó, seria um dentro das paralelas e outro fora. Quem são? 1 e 5. Mais quem? 2 e 6. 8 e 3. 8 e 3. 3 e 8, né? 4 e 7. 4 e 7. Mais alguma coisa? Esses caras aqui, ó, 2 a 2, evidentemente, são iguais. Iguais. Show de bola, galera? Show de bola, galera? Então, os correspondentes são iguais, 2 a 2, casal a casal. E os colaterais internos e externos são iguais. Show de bola ou não? 6 e 7. Beleza, galera? Beleza, galera? Outra coisinha interessante, que é importante você ficar sabendo. Vou apagar aqui. Quando eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice, é a mesma medida. Imagina, ô Moraes, o que é isso? Ó. Certo ou não? A boca de Maria. Certinho ou não? Bicotinha, para dar uma bicotinha perfeita, tem que ser igual. Iguais. Igual não. Iguais. Então esse cara aqui, ó, ele é igual a esse aqui. Esse ângulo alfa é igual ao ângulo beta. Ninguém vai dormir não, hein, filho? Vai dormir não, que é... Ninguém já pensou, você vai beijar a menina, você vem com um bocão maior que o dela. Vai engolir a bicota da menina. Não é isso? Então, os biquinhos têm que ser iguais. Já beijou, filho? Já? Tem essa técnica? Ela que vai falar? Depois você traz ela aí pra gente testar. Então, beleza. Entenderam, galera? Entenderam, galera? Todo mundo entendeu, né? Então, oposto pelo verso, então quer dizer, esse cara aqui, ó, de cima é oposto com o de baixo. Então, vamos botar aqui, teta e alfa são iguais. Então, ali seria alfa é igual a beta e teta é igual a alfa. A alfa já tem. Aí. Show de bola? Todos entenderam? Entendeu, coleguinha? Entendeu? Ó. Abertura do biquinho de um lado e do outro são iguais. Show?